Tá chegando aí? Já está conosco aí. Olá. Grande Magno, tudo bem? Tá se cuidando? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui escondido em casa já. Eu já não tenho mais a sua juventude, estou aqui na quarentena. Tá no Ceará ou tá em Brasília? Estou em Fortaleza. Fortaleza. Uhum. A última vez que nós nos encontramos foi em Brasília, né? Isso, Brasília. Já faz um tempo. E como é que tá a vida? Eu terminei o livro, né? Mandei para a editora, acabei. Estou fazendo 5, 6 horas de palestras e lives e lançamentos e tal por dia. Então, estou numa atividade frenética, trancado em casa. Já está candidato, já está em campanha para 2022, né? Eu vivo em campanha, né? Nunca deixei de estar em campanha. Mas agora tem essa coisa, né, de calendário pré-eleitoral, tem a crise política, tem as militâncias do PDT e o livro. O livro que eu estou lançando virtualmente em várias praças e fazendo debates acadêmicos ou com universidades, enfim, ao redor do livro. É uma biografia, Ciro? Não, é uma proposta básica de diagnóstico do problema estrutural brasileiro, do modelo econômico falido, e, a partir desse diagnóstico, uma proposta de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Aí tem todas as grandes interações, relações internacionais, o que é ser de esquerda e direita, papel do Estado, enfim, é um livro de economia política. Ciro Gomes, hoje o Lula andou falando mal do senhor aí. Essa briga sua com o Lula e tal. Hoje ele disse que em 2022 o senhor vai ser mais fracassado do que 2018. Vai ter menos votos, vai ser uma grande decepção. Como é que o senhor vê essa declaração do ex-presidente? Eu, pelo menos, estou solto, né? Não tenho ameaça de prisão nenhuma. Mas eu não quero ficar nesse nível, não. O Lula não está nada bem, Magno. Você sabe, eu conheço o Lula há 35 anos e não é pela televisão, conheço ele de perto. E o Lula está tomado de ódio, frustração. Ele achava que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, ter destruído a Polícia Federal e ter levado ele para o poder como Lula primeiro e único, não é? E isso deformou o Lula. Ele está falando muita bobagem, muita mentira, isolou-se completamente. E é isso, é sempre a expressão do rancor, né, da mágoa, do ódio e tal. Eu estou noutra, eu não estou nisso por projeto pessoal. Né? Se eu tivesse nisso por projeto pessoal, eu tinha aceitado participar da fraude que ele montou em 2018. Ele me convidou para ser o vice da candidatura mentirosa dele, que ele sabia, todos nós sabíamos que ele não poderia ser candidato, e eu nunca aceitei, porque eu acho que o povo brasileiro merece respeito. Agora, esse rancor que o senhor fala é dele próprio ou do partido dele também? Hoje o PT está muito dividido. É que nem as Forças Armadas. Eles para fora têm que dizer que estão unidos, que são uma força só, e depois a gente pode comentar isso, a comparação com as Forças Armadas, mas o PT projeta para fora uma unidade que dentro não existe mais. Né? A burocracia lulopetista que se corrompeu, né, excluiu até o próprio debate. E aí você fica numa coisa que basicamente é o seguinte, olhando para trás, não para punir ninguém, mas para a gente refletir sobre o Brasil de hoje e do futuro. Não é? Será que o povo brasileiro virou tudo fascista e gado, como eles chamam? Será que 70% do eleitorado de São Paulo, que deu tantas vitórias ao PT, de repente virou fascista? 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, que deu tantas vitórias ao Lula, inclusive Sérgio Cabral, essas coisas, tudo apoiado pelo Lula, virou todo mundo fascista? A Dilma ganhou do Aécio em Minas Gerais, quando era uma desconhecida, só porque foi apontada pelo Lula, de repente 70% do povo de Minas Gerais virou fascista. O sul do Brasil todo, que deu grandes vitórias ao Lula, virou todo mundo fascista. Essa coisa, não sabe, descolou da realidade. E aí ficar chamando o nosso povo de fascista e de gado é uma coisa que não permite a gente se reconciliar, entender o que aconteceu. Essa é a grande tarefa que o Lula não deixa o PT fazer. E aí o que está acontecendo? Veja, por exemplo, o resultado das eleições de 2016. Já ali estava assinado. Eu e ele apoiamos, eu indiquei a vice, o PDT indicou a vice de São Paulo do Haddad. E o Haddad tirou 16% dos votos, Mário. 16% no cargo de reeleição. Ele perder a eleição é uma coisa democrática, não tem nada de... Mas ele foi um prefeito muito ruim, o Haddad, né? Pois esse é o homem que o Lula escolheu para ser o candidato a presidente da República, quando a força dominante na luta brasileira, todas as pesquisas mostravam, era o antipetismo. Por quê? Porque o Lula não está mais preocupado com o Brasil, ele está preocupado só com o microprojeto da turma dele dentro do PT. Aí, se você olhar, Tasso Genro, Olívio Dutra, Paulo Paim,
enfim, o Rio Grande do Sul praticamente todo, o Suplicy em São Paulo, o Padilha em São Paulo, né? Essa gente toda está excluída. O Rui Costa e o Jacques Wagner na Bahia, Camilo Santana no Ceará, o Wellington Dias no Piauí, essa gente toda está fora. E quem dá as cartas é uma gente cada vez mais medíocre, cuja característica é ter a folha corrida suja. Porque parece que o Lula sente essa necessidade de travar o debate. E aí fica dizendo para o povo brasileiro coisas que não aderem à realidade. O Palocci é o braço direito do Lula. Não é possível fazer de conta que o Palocci é uma coisa passageira. Era o braço direito do projeto de poder do Lula e é réu confesso, devolveu 100 milhões de reais. Além da tragédia econômica. Não é razoável, não é, que o Brasil, depois de 14 anos de um governo que da boca para fora se afirma ser de esquerda, tenha terminado com a pior concentração de renda do mundo. 5 brasileiros, Magno, acumulam a fortuna de 100 milhões de nacionais. O pior sistema tributário do mundo não se tentou mudar uma vírgula, que é um sistema que só cobra imposto da classe média e do povo trabalhador e que deixa os ricos sem pagar imposto. O imposto de renda líquido da classe rica brasileira é de 6%. Se você pegar os abatimentos, as isenções, etc., e dividir, dá 6%, quando nos Estados Unidos a alíquota progressiva, ou na Europa, é de 40% para os ricos. Então, tudo isso caiu, sabe? Quando a farra de consumo, financiada pelos altos preços das commodities estrangeiras, permitiu ao Lula expandir o crédito de 15% para 55% do PIB, melhorou o salário mínimo de $100 a poder de compra para $320 e consolidou a rede de proteção social. Isso expandiu o consumo de 40 milhões de pessoas. Isso é uma obra do Lula que a gente tem que reconhecer, e nenhum petista é mais sério do que eu em levantar os números. Só que isso foi feito só em olhar para o calendário eleitoral. O resultado prático, como faltava projeto, quando esses preços das commodities, dos produtos tradicionais, minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, caíram, despencaram ali, não é, por 2014, antecipando a crise que explodiu no colo da Dilma, aquele crédito que virou de 15% para 55% virou 70 milhões de brasileiros humilhados com o nome no SPC. Só para você ter uma ideia, 5 milhões de garotos brasileiros estão endividados no SPC pelo FIES. Então todo mundo adorou o FIES, né? As pessoas não perceberam que o Lula estava emprestando dinheiro para as pessoas construírem o maior conglomerado de educação privada do mundo. Ok, foi bom. Perdemos o emprego, perdemos a renda. A garotada brasileira, no começo da vida, humilhado no SPC, se sentiu enganado. A economia brasileira caiu 3,2% em 2015 e 3,5% em 2016. Agora o Bolsonaro vai bater o recorde, mas essa queda é a pior desastre econômico da história. Então, se você juntar um desastre econômico, a sensação de enganação eleitoral, né? Porque no dia seguinte da eleição, o dólar explode, igualzinho lá atrás no Fernando Henrique. Né? O desemprego explode, o desemprego, quando a Dilma tomou posse, era 4%, quando ela caiu, era 14%. Percebe? Então, as pessoas não são idiotas. E o Lula pensa que ainda está naquele tempo, né, do São Lula, que podia dizer e acontecer. Aí fala que houve um golpe no país. Tudo bem, o Ceará deu 2/3 dos votos porque não havia causa jurídica para o impedimento da Dilma, embora fizesse um governo desastroso. Portanto, eu estava ali, ajudando. Agora, no dia seguinte, se houve um golpe, quem praticou o golpe foi o Senado Federal. Agora estou falando da contradição política. O Senado Federal presidido pelo Renan Calheiros e pelo Eunício Oliveira, com quem o Lula estava um aninho depois agarrado, não é? Já na base das eleições de 2018. E aí zangou-se comigo porque eu não vou mais concordar com esse tipo de irresponsabilidade com o povo brasileiro, porque isso não prejudica a mim, está ferrando com o nosso país. Mas eles dizem que eu sou uma pessoa muito difícil, temperamental, pavio curto. Como é que o senhor vê isso? No Brasil, você tem mania de bater no carteiro, de espancar o carteiro, para que as pessoas não leiam a carta. Se isso fosse verdade, será que eu já teria sido ministro da Integração Nacional, a quem ele, Lula, entregou a tarefa mais difícil de fazer o Projeto de São Francisco, que quando passar a história, sabe o que vai ficar do governo do Lula? A criação de universidades e o Projeto de São Francisco. Pois esse Projeto de São Francisco ele entregou a mim. E eu nunca vou... Esse projeto, Ciro, ele teve depois... Não, mas deixa eu continuar respondendo a outra questão. Sim. Porque Sim. Será que teria sido um pavio curto, uma pessoa difícil, entregar a mais importante tarefa? Ou um molengão teria feito esse projeto passar? Podemos conversar, que a sua pergunta é a seguinte. Depois eu fui ministro da Fazenda, Marco.
Tem minha assinatura no real, que é a moeda que Eu circula acompanhei no o senhor Brasil. lá. Eu sei, você é muito jovem, já talentosíssimo jornalista da bela escola de jornalismo pernambucana e nordestina. Você me conhece, então. Claro que eu sou afirmativo. Eu não tenho sangue de barata, nem quero ter. Mas eu governei o Ceará, que é o 8º estado brasileiro. Fui o mais popular governador do país. Eu governei a 5ª cidade do Brasil. Então, pega essa biografia e veja se algum dia eu cometi algum desatino. Nunca respondi por um mal feito, nem para ser absolvido. E agora, porque eu estou discordando dessas maluquices, eu estou dizendo coisas práticas. Está direito a gente denunciar um golpe e confraternizar com os golpistas? Está direito a gente nomear o Levi para comandar a economia e se dizer de esquerda? Está direito deixar um sistema tributário que está ferrando com a sociedade brasileira e produzindo concentração de renda e ineficiência econômica, e ninguém tem direito de dizer nada porque o Lula agora é o Papa, é o infalível? Bobagem. Bobagem, infelizmente, ele vai ter que ouvir bastante. Antes de eu entrar nessa questão da transposição, que o senhor se referiu aí, que conduziu o projeto, eu queria voltar lá quando o senhor falou no Rui Costa. Eu vi uma declaração do Rui Costa hoje, dizendo que melhor teria sido ter apoiado o senhor do que o Haddad na eleição passada. Veja, culpa. Não, ele defendeu na época. E não é por nada, seria até inteligente, embora eu não estivesse postulando o apoio do PT. Quem quiser recuperar, por quê? Porque eu estava seguro, pela minha vivência e pelo conjunto de pesquisas que a gente faz também internas, né? Havia claramente uma força que estava de partida derrotada em 2018. Qual era? O lulopetismo. Por conta da extraordinária crise econômica, da extraordinária novelização da corrupção, tomou centralidade no impedimento da Dilma, e da cessação de estelionato eleitoral, porque a Dilma, né, depois que faz a eleição, chega lá e faz o oposto do que disse. Nomeia o Levi, explode a taxa de juros, faz um tarifaço que aumenta a energia 30% em São Paulo, tudo exatamente aquilo que lá atrás o Fernando Henrique tinha feito e o PSDB nunca mais ganhou a eleição nacional. Então se sabia claramente que a força que ia ser derrotada naquela eleição era o PT. E aí os vitoriosos, o Rui mais o Jacques Wagner, tem 4 eleições, ganhando aí em 70%, 80% dos votos. Eles não têm voz dentro do PT. Né? O Wellington, acho que é governador pela 3ª ou 4ª vez do Piauí, não tem voz. Né? Os gaúchos lá que governaram, o Raul Ponte governou Porto Alegre, o Tasso Genro foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, o Olívio Dutra foi governador, não tem voz. Por quê? Porque o Lula se cercou só de bajulador de 5º nível e deformou completamente a percepção da realidade. Portanto, o Rui Costa dizer isso não é que me apoiar fosse nem sequer bom para mim, porque eu seria naturalmente o portador do petismo. O que o PT tinha que ter feito naquela eleição, problema do PT. Mas o que o Lula fez de se anunciar candidato, aí é problema do Brasil. Porque, sabe, tem muitos de nós que queremos muito bem ao Lula, respeitamos muito o Lula, temos muita gratidão pelo Lula. E ele, sabendo, de caso pensado, que a lei da ficha limpa que ele botou em vigor não deixava ele ser candidato, inventar, explorando a boa-fé do nosso povo de que era candidato, deixar o país todo suspenso até 30 dias antes e trocar por um cara que tinha acabado de perder a eleição em São Paulo, que se submetesse a papel ridículo, né? Porque eu dizia, se der certo, não pode dar certo, porque nasceria dali um presidente por procuração, um presidente fraco, diante de uma crise extraordinariamente grave. De resultado, produziu o Bolsonaro. E agora anda atrás de botar culpa no Fernando Henrique, em mim, no asteroide, sei lá o quê. Ele é que não tem culpa de nada, não tem nenhuma responsabilidade por esse monte de baboseira que já fez. Ô Ciro, há uns 15 dias atrás eu estive com o Pedro Corrêa Neto, Sim. Que foi preso lá em Curitiba, e ele me dizia, ele foi preso inclusive com o José Disseu, e ele disse que ouvia da boca do José Disseu horrores em relação a Lula. Só que a gente nunca viu nenhuma reclamação, nenhuma crítica, nenhuma entrevista do Zé Disseu abrindo o jogo em relação a Lula. Por que Zé Disseu não fala nada do Lula? O Zé Disseu, você pode fazer a crítica que quiser fazer a ele, mas o Zé Disseu é um homem de honra. Né? Em tempos de dedo duro, em tempos de delação premiada, em tempos de picaretagem moral, é preciso pôr em relevo essa característica do Zé Disseu. Eu já ouvi coisas tremendas, vão morrer comigo. Nada de crime, porque seria minha obrigação funcional. Mas a opinião do Zé Disseu sobre as coisas do Lula vão morrer comigo, porque eu conheço em confiança. Aliás, e vice-versa também. E eles podem ficar tranquilos, porque eu não perco meu caráter, nem como o Lula faz. O Lula está mentindo.
não é, de forma despudorada, porque corrompeu-se de alma. Essa é a tragédia brasileira. O maior líder popular produzido pela democracia se corrompeu. O senhor falou na transposição, no projeto que o senhor esteve à frente lá, não foi na sua época, mas depois degringolou e a gente viu muitas denúncias de corrupção. Por que isso ocorreu, senhor? Ora, porque o Lula nomeou o Gedel, que ele conhecia, que eu conhecia, que a Dilma conhecia, e ele nomeou o Gedel para tocar o projeto São Francisco. Ele sabia quem era o Gedel. E depois de todas as denúncias, ele ainda exigiu uma vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel, de onde saíram aqueles 51 milhões de reais nas malas filmadas dentro do apartamento lá de um laranja dele em Salvador. Está preso, está na cadeia. Então, repare, isso é que o Lula acha que o povo é todo bando de imbecil, é todo bando de idiota. O projeto, Magno, eu fiz um canal de 120 quilômetros em 90 dias. Tecnicamente, não tem muito mistério. Não é? Você faz a água evoluir com bombeamento, quando ela tem que subir o aclive, e derruba ela, até aproveitando energia, que não estão fazendo, né, quando está em declive. O resto é canal, impermeabilização, topografia, estações elevatórias, nada tecnicamente muito complexo, não precisa de nada do estrangeiro, nada, tem tudo no Brasil para fazer, enfim. Dava para fazer com um terço do valor e em 3 anos. Virou 14 anos por 5 vezes o valor, porque são as coisas malucas do Brasil. E Bolsonaro esteve lá agora, inaugurou um desses trechos, e ele disse que... Ele fez questão de dizer, eu inaugurei uma obra que eles ganharam muito dinheiro e que praticaram muita corrupção. O Bolsonaro sempre foi contra essa obra. Todas as vezes que houve consulta ao Congresso Nacional, ele, como deputado, votou contra. E se tivesse essa obra ficado no ritmo dele, quando ele tomou posse, faltava 3% do eixo norte para ficar pronto. E ele demorou quase 1 ano e meio para fazer 3%. Se você pegar essa mesma velocidade de carga do manco, não é? 3% em 1 ano e meio, teria levado 40 anos para o Bolsonaro fazer a obra. Portanto, viva ainda a turma que o antecedeu. Isso é o Brasil. Bolsonaro... Ciro, por que Bolsonaro não tem empatia com o povo do Nordeste? Por que ele não tem assim... Como é que a gente diz? Liga com o povo do Nordeste. O Bolsonaro, ele é uma pessoa que não tem empatia com gente. Ele é um frustrado, é um grande fracassado do ponto de vista pessoal, e olha como a tragédia brasileira é. Estava ali numa hora em que conseguiu interpretar com assessoramento internacional poderoso, com muita grana suja de dinheiro estrangeiro e dinheiro daqui de dentro. Nenhum de nós políticos jamais tinha entendido, nem as estruturas de marketing geniais do marketing baiano, ninguém tinha entendido que tinha uma ferramenta nova, não é? que já tinha sido usada lá fora e que nós aqui, nenhum de nós tinha ideia, né, de fazer fake news, chegar com grupo de WhatsApp e grupo de Telegram, e você trocar a ideia de emprego, salário, segurança pública, saúde, que é o discurso, né, de quem está agarrado na vida, na lida do povo, por religiosidade, por condição moral, sexualização de criança. Isso tudo foi importado, veio para cá com um camarada que é uma figura tenebrosa chamado Steve Bannon, que o Trump mandou para comprar a presidência da República no Brasil, e o Bolsonaro estava ali na área e topou fazer esse jogo sujo. Mas ele não tem empatia de nada. O Bolsonaro tem como livro de cabeceira um livro de um torturador. Né? Um camarada que faz o elogio de um torturador é um rebutalho moral, é um rebutalho humano, que é o que o Bolsonaro é, um rebutalho humano. Agora, no Nordeste, agravou-se. Além dele não ter empatia, ele tem muita raiva, porque aqui a jogada dele não colou. Né? Aqui no Ceará, por exemplo, no primeiro turno, ele tirou o 3º lugar, longe. Eu ganhei o primeiro turno, o Haddad tirou o segundo, e no segundo turno o Haddad tirou 71% e o Bolsonaro 23%. Ele não vai perdoar o povo do Nordeste jamais. E ele vomita esse preconceito dele a hora que pode. O Lula cresceu com Bolsa Família. Depois que o Lula deu Bolsa Família, a popularidade dele é tanto que ele elegeu a Dilma, né? Em função do Bolsa Família. Ele agora, o Bolsonaro, criou essa ajuda dos trabalhadores informais, os R$600. E isso deu uma melhorada nele aqui no Nordeste. O senhor acha que se ele se manter com esses programas sociais, ele dá uma melhorada? Não? Sim e não, porque o debate sobre isso, o Bolsonaro, a gente vai sempre recuperar isso, uma parte da mentira fica, outra parte se esclarece, né? Especialmente quando a ferramenta da televisão poder ajudar a população a conhecer. O que está documentado, que é real mesmo, é que o Bolsonaro tinha proposto um auxílio de R$200.
Então, houve uma grande luta para que nós conseguíssemos impor os R$ 600, aí uma coalizão, até ameaçando derrubar vetos, etc., etc., e esses R$ 600 ele entregou. Portanto, merece, né, o reconhecimento por ter entregue. Portanto, eu não sou um político que acha que o adversário não faz nada certo. Ele entregou. Ele queria 200, nós impusemos 600, ele acabou engolindo e entregou. Muitas filas, absurdo. Foi o maior vetor de contaminação, foram as filas na Caixa Econômica, obrigar uma mãe a tirar CPF de recém-nascido na Receita Federal, tudo maluquice, né, mas entregou. E isso, agora nós estamos na luta, porque a pandemia, a condução é desastrada. Nós estamos no pior dos mundos. Nós fizemos um isolamento meia bomba, não é? Meia bomba, e o efeito econômico, então, também será muito mais lento a superação da tragédia econômica e muito mais profundo o rebatimento dessa tragédia econômica no Brasil do que na média do mundo, por conta do extraordinária incompetência com que o Bolsonaro tangeu o assunto. E a compreensão equivocada dele, grosseira, anticientífica, basta ver que trocou de ministro 3 vezes em 45 dias, no meio da pior crise de saúde pública do Brasil, e hoje, inacreditavelmente, com 60.400 pessoas mortas, a números de ontem, mantém 23 militares, nenhum com qualquer experiência em saúde pública, no Ministério da Saúde. Além de pedir para matar gente, enfim, ainda está desmoralizando, não é, de forma injusta as Forças Armadas, porque é um general da ativa, treinado em intendência e paraquedista que está cuidando da saúde do povo brasileiro. Obriga o miserável a baixar um protocolo sem assinatura determinando cloroquina, que a ciência do mundo inteiro baniu, e ele mandou o Exército comprar toneladas, Magno. Isso é um grande escândalo. Bolsonaro deu ordem específica para o comando do Exército comprar cloroquina. Como eles tinham a ordem do presidente da República, compraram por 6 vezes o preço que tinham pago em maio do ano passado. 6 vezes o preço. Ou seja, vão ter agora um problema moral e um problema penal, provavelmente, porque já há representação no Tribunal de Contas para suspeitando superfaturamento no Exército. Veja onde é que nós estamos indo, não é? Na desmoralização que o Bolsonaro está impondo ao país. Então, veja, se ele entregou isso, a gente tem a autoridade de reconhecendo, dizer que ele está sendo um desastre no manejo da economia. Os 3 grandes vetores de crédito para acudir às empresas grandes, BNDES, médias, R$1 trilhão deslocado do caixa do Banco Central para o sistema financeiro privado e o crédito para as microempresas, simplesmente não passa de 2% a efetivação. Vai ser um desastre na matéria de desemprego e de destruição de empresas sem precedente na história do Brasil. Nós vamos cair a economia brasileira ao redor de 2,5 vezes o que vai cair a economia do mundo. Só para você ter uma ideia da tragédia de um governo desastrado como o nosso, tangendo um assunto dessa complexidade. Pois é, Ciro, mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos também, a condução dessa crise da Covid também não está bem. Na Europa, algumas exceções, aqui na América do Sul. O senhor presidente da República, como conduziria essa crise? Veja, você mencionou uma coisa que explica o Bolsonaro. O Bolsonaro, ao invés de ouvir a comunidade científica, o Bolsonaro ouve o assessoramento desse Bannon, que é o mesmo do Trump. Então, não é uma coincidência. Quais são as pessoas? É o Boris Johnson, no Reino Unido, é o Bolsonaro no Brasil e é o Trump nos Estados Unidos. Em linha, com a mesma atitude anticientífica, negacionista, é uma gripezinha, cloroquina, como resposta, né, para tirar o medo das pessoas, sinais contraditórios em relação à única saída para uma doença que não tem vacina nem remédio, que é o isolamento social, sinais trocados. Então, primeiro lugar em mortes, Estados Unidos, 130 mil mortes. Segundo lugar em mortes, Brasil, 61 mil mortos, vamos arredondar hoje, passar disso. Terceiro pior lugar do mundo, Boris Johnson, Reino Unido, 40 mil mortos. E aí, se você olhar, não, mas o Ciro está exagerando? Tô não, meu irmão. Em Pernambuco, morreu mais gente do que na China. Sendo que Pernambuco tem 11 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e 300 milhões. No Ceará, morreu mais gente do que na China, do que na Índia, que tem outro tanto de 1 bilhão e 200 milhões. Qual é a diferença? Não, a diferença é o jeito com que os governantes enfrentaram a pandemia. Não é? Aí diz assim, não, mas isso é outro universo, outra institucionalidade. Tá bom, vamos descer aqui para a América do Sul, que tem o mesmo chão, a mesma contradição de renda, o mesmo clima, mais quente para cima, mais frio para baixo, mesma coisa. Se você pegar das pequenas leis guianas até o Uruguai, passando por Venezuela, Colômbia, né, Argentina, Paraguai e Chile, 1/3 de mortes em relação ao que aconteceu no Brasil. Qual é a diferença?
o desgoverno brasileiro. Essa é a tragédia. Então, o que era para fazer? Quando deu-se a pandemia, ali dia 11 de março, a OMS anunciou, é uma pandemia. Eu gosto muito de estudar as coisas, né, os assuntos, então, para não dar palpite e nem andar muito pela cabeça dos outros, sem formar meu próprio juízo. Aí eu pensei, olha, vem aí uma tragédia para a humanidade. As primeiras simulações eram muito mais assustadoras do que as que estão acontecendo, embora sejam muito graves ainda. Aí eu resolvi, olha, está na hora de baixar as armas, não é? Porque na hora de tragédia humanitária nós precisamos deixar um pouco a briga para lá e vamos fazer aqui pegar todo mundo junto. Fiz uma carta aberta ao Bolsonaro. Né? Mandei para o meu partido, mandei essa carta, publiquei a carta, etc, etc. Nessa carta, não é que eu inventei, eu procurei consultar especialistas, eu tenho conexões nas universidades lá fora, etc. E estão lá sugestões do que eu faria. Eu teria feito imediatamente uma reunião com um conjunto de governadores e a representação dos prefeitos, estabelecia, né, a providência drástica de um isolamento social radical. Por que eu digo radical? Porque essa era a única fórmula de você diminuir o efeito econômico no tempo e na intensidade. Então, o isolamento social radical é o único jeito. Determinaria um comboio, né, dado que o Brasil cometeu o desastre de não ter sua própria indústria, nós nos desindustrializamos, eu teria feito um grande acerto com a China, que na época era o único país que tinha excedentes, ainda hoje, dos fármacos, dos químicos, dos testes e também dos equipamentos, especialmente respiradores, teria feito um comboio com a Força Aérea, tudo está escrito. E teria trazido isso para o Brasil, né, de forma apressada, tendo determinado o teste em 60 dias de 20% da população. Por quê? Porque se você testa, você conhece os números fundamentais. Qual é a velocidade? É 1 contamina 4? Aonde é que está acontecendo? Essa é uma doença que vem de avião do estrangeiro para os bairros ricos, porque é o turista estrangeiro. Então, vem de avião dos bairros ricos para os bairros ricos, depois se transmite de ônibus urbano para os bairros mais pobres, depois de ônibus interurbano para os municípios menores. Então, isso tudo, se você tem um teste massivo, você pega o rastro do bicho. Falando aqui como nordestinês, você pega o rastro do bicho e parte em cima com a política correta. Aí você pode descomprimir ou fazer mais radical o isolamento, inclusive com a determinação, como aconteceu, como aqui no Ceará nós estamos conseguindo fazer com certo atraso, mas nós estamos conseguindo fazer isso porque fizemos mais ou menos o que eu sugeri, né? Tivemos que achar uma transportadora da Etiópia para ir buscar coisa com meus amigos, minhas conexões na China, para poder conseguir um regime de preferência comercial que não obrigasse o governo aqui, né, a prefeitura, a pagar superfaturado, porque houve um leilão em relação a esses equipamentos, etc, etc. E hoje a minha cidade, Sobral, não é, que tem mais testes do que 7 estados do Brasil. Só para você ter uma ideia. Isso não é mais do que 6%. O problema é que o Brasil é o país que até hoje é o que menos testa. E, evidentemente, eu teria determinado o socorro às famílias e às empresas de urgência. Portanto, se era R$600, não tinha nada que fazer em 3 vezes. Tem que ter feito de uma vez só, por um cartão de débito. Tudo isso está sugerido lá, né, com a data e tudo. Então, um cartão de débito que eu precisaria do dinheiro só daqui 30 dias. Credenciaria uma rede, né, para receber esse cartão de débito. Em contrapartida, eles teriam que manter empregos. Porque, fazendo credenciamento, você traz para a economia formal, 40% do dinheiro volta, que é a carga tributária sobre o consumo popular brasileiro, que as pessoas pagam sem saber. Então, o dinheiro voltaria. E o Banco Central tinha 1 trilhão disponíveis, 1 trilhão de reais disponíveis, entregaram sem normatizar para os bancos privados, que até agora não entregaram o dinheiro. E a crença do Banco Central, sem normatizar, era que, oferecendo 1 trilhão de reais, os bancos iam aumentar a oferta de crédito e diminuir o juro. Pois bem, encolheu o crédito e aumentou a taxa de juros no Brasil. Só no Brasil aumentou a taxa de juros. Por quê? Porque no fim da tarde imposta essa montanha de dinheiro no caixa dos bancos e, como é um país sangrado, né, o governo a serviço, mesmo na tragédia humanitária que estamos vivendo, eles pegam essa montanha de dinheiro que sobra no caixa dos bancos e emprestam para o próprio governo contra o juros Selic. Então, é uma esculhambação grande. O que quer dizer que, se a gente fizesse direito, as coisas podiam estar completamente diferentes. De onde é que eu tiro isso? Coreia do Sul, Nova Zelândia, Alemanha, China, Índia, Argentina, que fizeram mais ou menos isso que eu estou propondo e tiveram um grande êxito, não só em conter mortes, em rastrear a evolução da doença e chegar antes com respiradores, equipamentos, etc., etc., como atenuaram fortemente a repercussão econômica.
Porque na medida em que esse isolamento tivesse eficácia radical, vamos supor que, teoricamente, vamos só por teoria, a gente conseguisse uma semana todo mundo em casa. Todo mundo. Vamos fazer aqui uma distopia de filme de ficção científica. Uma semana todo mundo em casa, o bicho morria. Por quê? Porque ele se transmite no contato humano. Se todo mundo ficasse isolado em casa por uma semana, o efeito econômico seria uma semana. Como a gente não pode ser todo mundo, descomprime caminhoneiro, descomprime caixa de supermercado, caixa de farmácia, descomprime entregadores, que ontem fizeram uma greve com meu apoio, porque é uma nova escravidão, né? Descomprime as atividades de polícia, os profissionais de saúde, aí as coisas já vão se agravando. Né? Agora, Ciro, essa questão do Ceará, o senhor falou aí, eu estive aí no Ceará, tive com o Camilo, bom governador. Sim, ele é muito bom governador. Me deu uma excelente entrevista. Tive também com o prefeito de Fortaleza, tive uma semana aí, e fui ver os avanços na área de saúde aí na prefeitura de Fortaleza, né? E depois, quando surgiu essa questão da Covid, da pandemia, eu fiquei assustado com os números aí de Ceará, porque a impressão que tinha é que vocês tinham um modelo aí de saúde aí de Ceará, de repente estourou. Por que esse estouro? Porque, como eu lhe disse, o vírus nem tem vacina, nem tem remédio. Porque vocês fizeram muito testes, né? Além de ser isso, mas nós temos uma peculiaridade que é a mais grave de todas, e de novo revela no prático a tragédia da falta de coordenação federal no enfrentamento disso. O Ceará, como o amigo sabe, transformou a sua economia nas grandes cidades, Fortaleza, região metropolitana e regiões do litoral, especialmente. A principal atividade econômica é o turismo. E nós explodimos a demanda internacional. Nós tínhamos 48 voos semanais, trazendo para Fortaleza algo ao redor de 35 a 38 mil passageiros por semana vindos do estrangeiro. Na hora que explodiu a confusão na Itália, que tem voo para cá, na Espanha, que tem voo para cá, em Portugal, que tem voo para cá, na Europa, enfim, nós pedimos a cessação dos voos turísticos, o Bolsonaro proibiu. Nós entramos na justiça e ganhamos uma liminar para testar. O Bolsonaro recorreu ao Tribunal Regional Federal em Recife e, para minha surpresa e decepção, a turma que examinou essa liminar derrubou a liminar. Então, nós ficamos recebendo aqui, no auge da pandemia na Europa, 40 mil turistas, por regra, infectados. E aí você começa, explode nos bairros ricos, por isso que a gente tem muito essa noção, explode nos bairros ricos, onde a mortalidade cai lá para 4%, 3%. Como nós caímos em cima testando, nós também temos uma proporção. Então, eu cansei de avisar, Minas Gerais, olha, não sei o que, não está tendo. Não está tendo. Pega a estatística de mortandade por sintomas semelhantes à Covid, tipo pneumonia, tipo gripe, tipo infecção respiratória aguda, e rebate com a sazonalidade com o mesmo período do ano passado, do ano atrasado, do ano retrasado. É 2.000% mais, ou seja, não estão testando. E aí você não tem. Então, em alguns lugares parece que tem menos porque não testa. Mas a grande razão é essa que eu lhe disse, é que nós somos um lugar que recebeu 40 mil turistas a cada semana durante 6 semanas no auge da pandemia na Europa. Sim, o senhor tem um projeto de presidir esse país, de governar esse país. A gente sabe que o político tem uma estratégia política, né? Pensa numa aliança e tal. Que tipo de aliança o senhor está pensando na sua cabeça para 2022? Porque o senhor bate no PT, bate no PTB, bate não sei aonde e tal. Vai sobrar alguém para o senhor se aliar, não? Sobra a maioria. Se você perceber, veja bem, primeiro, eu acho que o tamanho da crise brasileira, Magno, é tão grave, tão transcendentalmente grave e ameaçador do nosso futuro como nação, que eu estou naquela do verso dos Titãs, sabe? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, o que eu acho que agora é preciso falar com clareza o que tem que ser falado, ajudar a organizar na cabeça do nosso povo o entendimento das tragédias acumuladas que explodem. Elas não vêm por capítulos, elas vêm todas nas costas do povo brasileiro. E quem tem experiência, responsabilidade coletiva, como eu acumulei, não é, tem a obrigação de correr o risco que for necessário para iluminar a discussão e tentar construir saídas. Então, uma crise de saúde pública, nós já conversamos, sem precedente, uma crise econômica que vai falir o Estado brasileiro. O déficit primário esse ano, Magno, que ninguém está discutindo, vai chegar a 970 bilhões de reais. Isso é 6 vezes o pior déficit da história. Quebraram o Brasil.
Nós estamos indo para 20 milhões de desempregados. 20 milhões. A PNAD, que saiu semana passada, já demonstra que, pela primeira vez na história, nós temos mais brasileiros fora do mercado de trabalho do que dentro. Veja bem, uma nação de 208 milhões de habitantes está com mais de 107 milhões de pessoas sem um lugar formal no mundo do trabalho. Isto daí é uma tragédia, sabe, que vai negar a própria confiança da população no sistema democrático. Democracia não pode ser uma conversa de branco, de bucho cheio, né? Daqui a pouco o nosso povo não vai ter outra alternativa senão entrar no supermercado e tirar o que precisa para comer. E essas coisas a gente tem que ter clareza para dizer. Depois, todo dia o presidente introduz uma crise política, não é? Com escaramuças dos anos 50, de sargentada dos anos 60, uma gota de politiqueiro, ex-generais dentro do palácio, a fazer frase como se tivessem tutelas sobre o Poder Judiciário, sobre a qualidade da corda da oposição. Ora, vão se catar, vão catar coquinho. Isso aqui nunca mais vai aceitar uma ditadura, uma sargentada, nem que nós precisemos resistir. Então, estou dizendo com clareza o que eu penso dessas questões. Eu sou imprudente? Não, eu não sou imprudente. Eu acho, Magno, que esse extremismo do PT com seus puxadinhos e do bolsonarismo boçal com seus puxadinhos, isto, se for levado à última consequência, vai destruir a nação brasileira. Mas eu acho que um representa 25% no máximo e o outro representa 25% no máximo da opinião pública brasileira. Então, o que eu estou querendo? Organizar os 50%, que somos maioria, para tentar tirar o país dessa confrontação odienta que vai já descambar para a violência na rua. Quando a gente levantar as restrições da pandemia, nós vamos para a rua. Nós vamos pedir o impedimento do Bolsonaro. Nós vamos exigir que o Congresso Nacional inverta. Em cima desses números todos, nós vamos esquentar a rua. E se nós não fizermos isso dentro da linguagem democrática, respeitando as diferenças, tendo tolerância com quem pensa diferente de nós vamos cair nessa confrontação que só agrada aos dois. Se você olhar o Bolsonaro hoje, só existe porque ele ameaça a volta do lulopetismo corrupto. E o lulopetismo corrupto quer o Bolsonaro para sempre, porque acha que o bolsonarismo é tão trágico que vai absorver as grandes bobagens que o petismo fez. E nós queremos construir um caminho diferente, aliás, em linha com a história brasileira. Não é? Lá atrás, a contradição entre democratas e a ditadura não produziu sucessores tradicionais, que era a PFL e MDB, que saíram com grandes nomes, Aureliano Chaves e Ulisses Guimarães, cada um deles tirou nada. Aí veio a novidade, Covas, o Brizola, novidade pelo menos sobre o índice do reate do fio histórico da vida brasileira, interrompido pela ditadura. E o jovem Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? E o país andou. O PSDB não existia. Depois da confrontação era PSDB-PT. E agora precisamos construir um caminho para o Brasil, achar uma saída para esse encalacrado onde o radicalismo odiento, vazio. Porque qual é a política econômica do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, do Guedes. Qual é a política econômica da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Qual é a política econômica do Lula? A mesma coisa para não ser chato. Quem inventou isso? O Fernando Henrique. Aí quem mandava na economia do Lula era o Meirelles, que diz que tem um golpe, vai virar ministro do golpista que assume a presidência da Fazenda do Temer, o Meirelles. E depois vira secretário de Estado da Fazenda de São Paulo, do Dória. Não tem uma coisa errada, não? Enquanto isso, o Brasil, que era 1/3 do PIB, riqueza industrial, caiu para 10%. Estamos destruindo a economia brasileira. Viramos a economia mais desigualmente distribuída do mundo, a pior concentração de renda do planeta Terra. 5 pessoas, Mário, acumulam a fortuna de 100 milhões de nacionais. Você imagina, isso tudo com 25 anos de centro-esquerda, da boca para fora, governando o país. Pior sistema tributário mais regressivo do mundo. Ou está na hora da gente entender isso, ou o Brasil, deixa eu te dar o número. Entre 1930, eu acabei esse livro e recuperei todos esses números. Entre 1930 e 1980, o Brasil chegava a crescer 15% ao ano. A média, durante 50 anos, foi de 6,25%. Entre 80 e 2010, nós caímos para 2%. Entre 2010 e 2020, ainda sem um número trágico de 2020, nós caímos para 0%. Num país que tem 2 milhões de bebês chegando, precisando de expansão da atenção materno-infantil, que já é precária, e meteram na Constituição uma vedação de expandir o gasto público por 20 anos.
sem precedente nem na literatura, nem em qualquer outro país do mundo. São os loucos. Estão brincando com fogo, estão destruindo o tecido nacional brasileiro, sob o ponto de vista social e produtivo. E nós vamos ficar o quê? Batendo palma para malandro dançar? Não, tem que ir para a luta. Tem que mostrar os erros e construir um caminho alternativo. Agora, Ciro Gomes, a eleição presidencial ela é em 2 turnos. Vamos supor que o senhor chega ao 2º turno. Contra o Bolsonaro, o senhor aceitaria o apoio do PT? Contra o PT, o senhor aceitaria o apoio do Bolsonaro? Como é que o senhor ficaria nessa situação no 2º turno? Olha, quem se propõe a governar o país tem que ter uma humildade de explicar para o povo uma que parece uma contradição. Que é assim, para me apresentar no sistema de 2 turnos, eu tenho que ser radical da ideia que eu defendo. Eu tenho que ser o mais puro, o mais honesto, o mais intransigente possível no conjunto de valores que eu defendo. Vai que o povo gosta e me dá uma eleição no 1º turno e me dá 3/5 do Congresso Nacional alinhados comigo. Eu não preciso fazer aliança mais com ninguém. Por isso é que é necessário que não há contradição. Porém, não é essa a vida brasileira. A vida brasileira é de muita fragmentação. Nós temos 32 partidos, Magno, com representação no Congresso brasileiro. Então, só quem é um mentiroso despudorado como o Bolsonaro é que diz que não vai negociar, que a negociação política é uma molecagem e tal. Porque é mentira. Se você quer governar, eu sou ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro da Fazenda, comandante. A negociação é um imperativo da vida brasileira. A questão é negociar o quê e como. Aí que está a questão. Então, você diz, você aceitaria? Claro, se eu não conseguir, com o meu punhado de ideias, né, com a minha aliança que eu estou tentando construir, a aliança de todo mundo que está desacomodado com essa confrontação radicalizada, odienta, vazia de proposta, vazia de compreensão da vida brasileira, entre o bolsonarismo boçal e o lulopetismo corrupto, se eu conseguir que, vamos lá, ganhar no 1º turno, e que venha comigo 3/5, por que 3/5? É o que a Constituição exige para reformá-la. E nós precisamos mudar o sistema tributário, parte disso vai na Constituição. Nós precisamos criar um sistema tributário que cobre mais dos ricos, que tem muito mais poder, não é, depois das eleições do que o povo tem durante as eleições. Essa é a tragédia. Todo político se constitui seus mandatos com o povo, na agenda popular, mas a operação das instituições em Brasília se dá nos gabinetes, escondido com lobby, grupo de pressão, suborno. Então, vamos lá, temos que abrir mão da possibilidade de ganhar a eleição no 1º turno e fazer uma esmagadora maioria? Claro que não. Vamos apostar no povo. E é isso que eu vou fazer. Depois, o 2º turno, você faz a aliança com base em algumas concessões. Se você tiver pouca força, as concessões são muito grandes. O fato é que ninguém vai governar o Brasil sem negociar. E não é bom que faça, porque só dá em grandes tragédias para a vida brasileira. Mas quem seria mais confiável num apoio O projeto que eu defendo é um amplo campo de centro-esquerda, que na prática tenta conciliar os interesses do mundo da economia real, o comércio, a indústria, a agricultura, né, com o mundo do trabalho, que é o meu principal objetivo. Por quê? Porque são a esmagadora maioria do povo brasileiro. Nós temos uma burguesia que não chega a 10%, já alargando bastante o conceito de burguesia, não chega a 10% da população. Não é que não seja respeitável e não tem um papel de vanguarda econômica, de acumulação de capital para investimento, etc, etc. E para eles nós temos que ensinar o caminho de se desintoxicar da especulação financeira, da agiotagem oficial e voltar a associar seu dinheiro à produção, à geração de riqueza, à geração de emprego para o nosso povo e de tributos para financiarmos as políticas públicas, sem o que é mentira. Ninguém vai oferecer educação se não disser de onde vem o dinheiro. Né? Ninguém vai oferecer saúde se não disser de onde vem o dinheiro. Só a mentira eleitoral no Brasil é que o cara vai lá, escolher o governo que está aí e deixa a população acreditar que você, sem dores, nem sofrimentos, nem contradições, vai fazer o paraíso descer na terra. Eu estou noutra. Eu costumo sair muito popular das minhas experiências de governo. Entrar é fácil, mas você só sai se você não for um mentiroso, não prometeu que não vai fazer, então eu prefiro perder a eleição. Isso é o que me... E o mundo do trabalho é o mais sofrido. Imagina, 107 milhões de pessoas não têm uma vaga de trabalho regular, vivem sem nenhuma proteção da lei, nem hoje, nem no futuro, quando chegar a doença, a velhice. Isso é uma selva. Eu não posso, conviver com isso sem denunciar com dureza. E só tem uma saída para essa gente. É um Estado forte, capaz de fazer o investimento necessário, especialmente na qualificação do filho do trabalhador,
como educação que emancipe, que prepare para as novas práticas produtivas, que o Brasil está levando uma surra. Tudo que tem elaboração, essa camisa que você está vestindo aí, tem fibras hoje, para não amassar, que são importadas. Veja bem, o Brasil está importando 1/3 da nossa gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, chega em Jaboatão, né, na casa de uma cidadã da periferia de Jaboatão, um botijão de gás por R$ 80. E ninguém está entendendo nada, o petróleo despencou de preço. Por quê? Porque nós estamos pagando gás de cozinha em dólar. E a Petrobras com 1/3 da sua capacidade de refino paralisados. O Brasil não tinha respirador, não tinha equipamento de proteção individual, tinha que trazer da China. E aí aqui no Recife, pegaram respiradores testados em porcos. Veja bem, vê se pode isso, um país como o nosso. Então, isso depois, volto a lhe dizer, de 30 anos de experiência de centro-esquerda, da boca para fora. Está na hora da gente botar o pé no chão e estabelecer um debate sério. Né? Qual é o país que nós temos, qual é o país que nós queremos ser, qual é o prazo, quanto custa, quem vai pagar essa conta, em qual proporção, e estabelecer um conflito político fraterno, respeitoso, para que isso aconteça. Isso é o que eu estou, né, pensando em fazer, em tentar ajudar. Se não, volto para casa com a consciência muito tranquila do dever cumprido. Agora, Ciro, quando eu falo em confiável, é porque lá atrás o senhor se decepcionou com o PSB. O PSB não deu apoio para o senhor disputar a presidência da República. E agora, quem lhe faltou o apoio, trocou o senhor pelo Haddad, foi o PT. Então, quem seria mais confiável aí para o senhor na política, no futuro, o PT ou o PSB? Magno, na política, tudo isto é subjetivo. Veja, a afinidade com o PSB continua. Por quê? Porque a ideia central do PSB é o socialismo democrático. Tem raiz na tradição brasileira, tem realização, tem testemunhos relevantes, lá de Mangabeira, de Otávio Mangabeira, até chegar em Miguel Arraes, Eduardo Campos, já, né, com os tempos digitais. Então, a minha afinidade com eles é essa. Frustrações do dia a dia, são, para um cara treinado, vivido como eu, são do ramo. Imagina se eu tivesse 20% dos votos, 25%, estava todo mundo comigo e mais alguém. O problema é que eu tenho que construir, nós que temos que construir um caminho novo para o Brasil, temos que provar antes. Né? Então, houve ali um momento em que o PT, o Lula, botou a faca no pescoço do PSB e diz, olha, se ficar com o Ciro, nós vamos tirar o apoio em Pernambuco, vamos derrotar vocês com a Marília Reis, vamos tirar o apoio em Minas Gerais, vamos tirar o apoio não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Mesma coisa fizeram com o PCdoB, que tinha candidato. Isso é do ramo, nunca ninguém vai me ver fazendo uma queixa. É do ramo. Matéria de confiança. Eu confio nas pessoas. O PSB não me enganou. O PSB não me enganou. Carlos Siqueira sempre esteve comigo dizendo, olha, nós estamos aqui, estamos recebendo pressão da e tal, e vamos ver. Ok, meu irmão, vamos lá. Eu quero muito. Isso aqui é um caminho novo. E essa tarefa não é minha. A tarefa é de todos os brasileiros que estamos vendo que a vaca está indo para o brejo. Pela primeira vez, a nação brasileira corre o risco de se esgarçar como nação se nós enfrentarmos o maior problema social, econômico e de saúde pública com esse componente de risco autoritário que o Bolsonaro introduziu pelas simplificações grosseiras, hiperradicalizadas, odientas e vazias. Olhando para trás e olhando para frente, o que resta do lulopetismo é uma gratidão difusa de um povo mais simples com o Lula. Não acho que seja imerecida, não jamais vou. Eu estava lá, eu ajudei. Agora, a grande questão é o seguinte, 70% do eleitorado da Bahia para baixo, ou seja, de São Paulo, Rio, Minas, Sul, Sudeste, Norte, votou contra. Votou num despreparado, votou num boçal, líder de uma quadrilha de familiares bandidos ligados conectados com as milícias do Rio de Janeiro, além da vulgaridade da mamatinha, de roubar dinheiro de gabinete, de gasolina superfaturada. Isso eu estou dizendo, eles não me processam, porque eu tenho todas as provas para demonstrar o que eu estou falando. Quem corrompeu os filhos foi o Bolsonaro. O Queiroz não é homem do Flávio. O Queiroz é amigo íntimo e operador da esculhambação do Jair Messias Bolsonaro, esse que está na presidência da República. Agora, Ciro, um presidente é deposto, sofre um impeachment quando ele comete crimes durante o seu mandato, né? Essas questões de Bolsonaro é tudo para trás, não? O senhor falou aí que vai para as ruas pedir o impeachment do Bolsonaro. Com base em quê? Já que esses crimes foram lá atrás. É muito importante que você recupere isso. O impeachment é um trauma muito grave.
o Brasil tem usado de forma muito vulgar e oportunista. Nós abrimos mão de uma estrutura parlamentarista que é muito mais, não é, ágil nessa questão de conjurar e desarmar crises e confrontos entre o poder normativo, que é o Congresso, e o poder executivo, que é o governo, né? Porque o parlamentarismo, por definição, a maioria do Congresso monta o governo. Né? Então, não tem governo em minoria. Por definição, é a maioria que monta o governo. Se essa maioria fizer besteira de aumentar a despesa e diminuir a receita, como o presidencialismo permite, o governo cai. E você não espera 4 anos, o país atolado e desastre econômico, como nós temos que engolir essas coisas que têm acontecido no Brasil. Mas o povo brasileiro, corretamente, nas conjunturas, optou pelo presidencialismo. Se é assim, só tem uma saída para interromper um governo, e não é ele ser um mau governo. Quando no presidencialismo ele tem essa característica trágica. Se ele é um mau governo, mas não comete crime de responsabilidade, ele vai ficar até o fim. E aqui está a questão. Para mim, ex-professor de direito, professor de direito licenciado, né, o Bolsonaro comete 3 crimes de responsabilidade, coisas que a Dilma não cometeu. A Dilma era um governo desastrado, mas aquela acusação de uma fraude contábil chamada pedalada fiscal, aquilo não é crime de responsabilidade, nunca foi. Todos os governantes fizeram aquilo, não estou dizendo que é uma boa prática, estou só dizendo que não é crime de responsabilidade, porque no direito penal existe um brocardo que a gente aprende que é em latim, que é nullum crimen nulla pena sine lege, ou seja, só é crime aquilo que a lei qualificadamente definir. E é preciso que, para além da prática, haja a intenção dolosa desse crime. Ou seja, o cara tem que fazer aquilo de caso pensado. Bolsonaro comete o crime de responsabilidade tipificado da lei de constranger o regular funcionamento dos poderes da República, quando vai para a porta do quartel-general do Exército, diz, eu sou vocês, vocês são eu. Quem são vocês? Faixa, intervenção militar, faixa, fecha o Congresso, faixa, fecha o Supremo, faixa, AI-5, quer dizer, censura à imprensa, tortura, etc, etc. Isso é um crime de responsabilidade, não é porque ele é um mau governante, é porque ele cometeu reiteradamente. Depois ele expõe a sociedade nacional brasileira ao genocídio, quando ele diz que é uma gripezinha, como charlatão, que é outra figura penal. Ele vai à televisão com a caixinha de remédios não cientificamente demonstrados, banidos pela comunidade científica, e vai tomar cloroquina, vou mandar comprar e tal. Ele está cometendo outro crime de responsabilidade, que é o genocídio. Esse cabe, inclusive, representação que já fizemos no Tribunal Penal Internacional. E o outro crime é a obstrução da justiça. Quando, pelas acusações gravíssimas do Sérgio Moro, ele, sem nenhuma dúvida, quer apropriar as instituições da República, especialmente a função de polícia judiciária da Polícia Federal, ele comete o crime de obstrução da justiça e diz na reunião, para a proteção dos amigos e da família. Então, esses 3 crimes ele cometeu, e é por isso que ele tem que ser punido como crime de responsabilidade, que é o impeachment. Não é porque ele faz um péssimo governo. E nem é pelos fatos que ele cometeu no passado, você tem toda a razão. Eles não estão prescritos, mas ele, na constância do poder, ele só pode ser agora processado por essas outras coisas quando sair. Eu queria agradecer ao amigo por essa entrevista. Nós já estamos chegando aqui na reta final, né? Eu dizer que foi um prazer muito grande revê-lo. É um prazer grande. Sinto sua falta. Eu sempre tive grande respeito, grande admiração pelo seu talento. E fico feliz de vê-lo jovem, ativo, bem informado, como grande jornalista que sempre foi. O senhor prefaciou o nosso livro, o Nordeste que deu certo. Com muito prazer. E que ainda hoje é uma referência, né, daquelas mudanças todas que o senhor e Tasso fizeram lá no Ceará. Né? Isso. Fazem aí no Ceará, né? Sim, o Camilo está fazendo um trabalho extraordinário. Cid também. Né? É uma grande promessa, o Camilo. Sem dúvida. Muito obrigado, Ciro. Viva o Brasil! Forte abraço, Magno. Viva o Brasil!